Fala galera, beleza? Vídeo novo aqui no canal e a gente vai hoje para a nossa aula número 2 do curso de eletrônica. E é um aulão, hein? Essa aula tá legal, sobre resistores, potenciômetros e trim-pot. Você vai aprender sobre resistor fixo, potenciômetro, trim-pot, LED. A gente vai aprender a fazer um circuito e fazer um LED acender. Porque lembre-se, um LED ele funciona com 1,5 volts, 1,5 volt, tá? E a bateria tem 9 volts. Se você ligar a bateria direto no LED, ele queima. Você tem que ter um resistor no meio do caminho. Você vai entender tudo isso. O valor certo do resistor. Você vai aprender para que serve um resistor. O que ele faz no circuito, entendeu? E tudo na prática e na teoria. Não tem como não aprender. É o primeiro passo que você vai ter que dar agora. Vai dar um grande passo para você começar a consertar as coisas, desenvolver seus projetos, fazer seus pedais. Você já vai aprender, já vai identificar a hora que tem um defeito no circuito, você já vai saber se é o resistor que está sendo proveniente esse defeito, já vai saber se tem que trocar ou não. Enfim, vai aprender também o que tem que ser aprendido sobre potenciômetros, tá? Que o potenciômetro também é um resistor, porém variável, e trim-pot. E o LED também, que vai ter uma explicação profunda sobre o LED para você entender como ele funciona. E vai aprender sobre a lei de Ohms, tá? Para calcular, fazer cálculos para calcular qual é o valor correto do resistor, tá? Aí também tem mais uma coisa que você vai aprender, que é usar a protoboard para desenvolver projetos na sua casa, para você não ter que soldar tudo numa placa de PCB, fazer impressão, usar ácido, usar tudo para depois dar errado e ter que jogar tudo fora, tá? Então fica aí que você vai gostar. Vamos lá. E para quem não me conhece, eu sou o Bruno, eu tenho uma assistência técnica de eletrônica e luthieria, trabalho com isso já faz tempo e faço isso na Europa, já faz tempo que eu estou fora do Brasil, tá? Então se você não é inscrito no canal, se inscreve agora, deixa seu joinha, deixa seu like aí, aciona o sininho e deixa seus comentários, que eu gosto muito de responder os comentários, tá? Então bora pro vídeo, vamos lá, sem mais frescura e vamos começar isso. Antes da gente ir para a tela do computador, tá? E eu mostrar para você certinho imagens do resistor, a simbologia, como faz medição e tudo mais, eu quero falar um pouco sobre o resistor. O resistor ele é um componente que você vai encontrar ele em maior abundância dentro de um circuito, é o que mais vai ter em número. Ele pode ser em forma fixa, como um resistorzinho igual esse daqui, que você vai ver na imagem daqui a pouco, ou como um potenciômetro, que também é um resistor. Diferença é que esse tem um valor fixo, ele já está trabalhando ali fixo, de maneira que não se mexe mais. Esse aqui, você controla ele ao girar o botão. E o que um resistor faz no circuito? O próprio nome já diz, ele resiste, ele é uma resistência. Então, suponhamos, o LED ele funciona, ele precisa de 1,5 volt. Até 2 e pouquinho, ele vai brilhar bastante, ele ainda não queima, ele vai funcionar. Mas eu acredito que 1,5 volt ele funciona bem, fica bom. O que vai acontecer com ele? Se ele precisa de 1,5 volt e você vai instalar ele num pedal de guitarra, por exemplo, normalmente a fonte do pedal da guitarra é 9 volts, ok? Vai dar a mesma coisa de você ligar uma lâmpada 110 num bocal 220, ela vai queimar na hora. 9 volts num LED vai derreter ele nem acende, ele vai dar um brilho e apagar. Vai acontecer isso, ele vai queimar na hora, é muita coisa, ele precisa só de 1,5 a 2 volts, não de 9. Então o que vai acontecer? O resistor ele é uma resistência. No meio do caminho entre a bateria e o LED, para que você entenda grosso modo o funcionamento de um resistor, ali está um resistor fixo que a gente vai pôr. Então, o que vai acontecer? Desses 9 volts que a bateria fornece, a gente tem que calcular um resistor, através da lei de Ohms, que você vai aprender nesse vídeo, o que tenha um valor exato, tá? E que vai comer ali o diferencial que não possa ir para a bateria, que no caso são 9 volts, 1,5 volt tem que ir vai para o LED, 1,5 volt tem que ir para o LED, 7,5 tem que ficar no resistor, tá? Então, mais ou menos isso. A gente vai fazer esses cálculos e vai mostrar como funciona. O resistor ele restringe a passagem de elétrons. É isso que ele faz em um circuito. Isso pode ser de forma fixa ou de forma variável, quando você aumenta ou abaixa um volume. Você está restringindo ou liberando passagem, tá? A variável vai deixar você controlar isso dentro de um parâmetro, tá? Estipulado pelo projetista do circuito. É assim que funciona. Essa é a ideia do resistor. Restringir e controlar, manipular os elétrons dessa maneira para que os outros componentes e tudo funcione direitinho, tá? Então, vamos lá ver agora na imagem do computador, que agora você vai aprender o que é o resistor, você já aprendeu um pouquinho, mas você vai ver ele, vai aprender a fazer a leitura dos valores dele, vai aprender a usar o multímetro, vai aprender a fazer um monte de coisa, tá? Então, vamos lá. Pessoal, rapidinho, antes de começar, eu só tenho que falar uma coisa. Eu vou deixar um link aqui na descrição, você vai clicar nele, porque é o primeiro vídeo, é a primeira aula desse curso se você não assistiu, hein? É a aula número 1. Antes de assistir a segunda, você tem que assistir a primeira. Não começa a pular a etapa, porque não vai dar certo. Assiste certinho os vídeos,
para você poder aprender de verdade, para depois a gente estar fazendo grandes projetos para você aprender, tá? E eu vou deixar também o link aqui na descrição do meu site. Você vai clicar nesse link, você vai ter acesso a fazer o download do esquema que eu desenhei aí, um esqueminha, para você poder fazer essa aula, tá? E da lista de material e mais algumas coisinhas. Então você vai lá, você clica e faz o download lá e é isso aí, beleza? Então agora vamos lá, vamos começar. Eu deixei a lista de material aqui na descrição do vídeo, mas é importante eu falar sobre uma coisa que você vai precisar, tá? Você vai precisar comprar um multímetro digital. Quando você for na loja, não precisa ser dessa marca, nada disso. Isso aqui não é nem é meu esse multímetro, isso aqui é só uma imagem que eu coloquei aqui para mostrar para vocês, tá? Peça um multímetro que tenha a escala ômica completa, que é para medir os resistores, e um multímetro que venha com capacímetro, tá? Para medir também alguns tipos de capacitores. E o multímetro tem que ser digital, então peça um multímetro digital. Para não ficar dúvida, esse é um multímetro digital e esse é um multímetro analógico, tá? Os dois têm a mesma função, mas o uso dele é um pouco diferente. Isso aqui a gente vai usar bastante também, o analógico, mas depois, tá? Então peça esse multímetro. E você também vai ter que pedir uma protoboard. Deixa eu ver se eu tenho a imagem dela aqui. Tem aqui. Protoboard é essa placa aqui que a gente já vai aprender como funciona ela, tá? O que acontece é que se você olhar para ela bem aqui nessa imagem, você vai ver que ela tem uma lista vermelha aqui e uma lista azul, tá? Então, esses pinos que estão aqui embaixo da lista vermelha, na horizontal, esses 5 pinos primeiro aqui, eles estão em curto, eles estão ligados juntos. Separadamente desses de baixo, também estão em curto, mas esse não está ligado com o de cima. A mesma coisa acontece aqui. E esses outros pinos aqui é tudo na vertical. Na vertical, a primeira linha, ela é ligada entre si, mas não com a segunda linha. A segunda linha ela é ligada entre si, mas não com a primeira e assim sucessivamente. E para que a gente vai usar isso? A gente vai montar os circuitos nela, nessa placa, vai fazer funcionar tudo nela. Não se preocupa, é um pouco confuso tentar entender o funcionamento dela teoricamente, mas na prática você vai aprender. Então compra um multímetro digital e uma protoboard, tá? Vai na loja de componentes e pede essa protoboard aqui, que você vai precisar dela bastante e vai se divertir. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que você vai precisar. Vai precisar, para fazer os testes aí, os resistores de 10K, de 20K. Bom, mas isso aqui você pode pegar qualquer resistor que você tiver na sua casa, não precisa nem gastar dinheiro com isso. O que você vai precisar para finalizar essa aula vai ser uma bateria 9 volts, o multímetro, a protoboard, você vai precisar de um LED vermelho, tá? E de um resistor de, deixa eu lembrar o valor dele aqui, peraí, um resistor de 470R, não é 470K, tá? É 470 ohms, tá? Você vai precisar de um resistor desse. Eu vou deixar na lista embaixo para você comprar tudo, tá bom? Então, beleza. Vamos lá para a próxima etapa. Pessoal, então dando continuidade, a primeira coisa que a gente tem que aprender é a apresentação do componente, saber como ele é. Depois a gente vai aprender a fazer a leitura, aprender como eles se somam, como você faz medição, quais são os principais defeitos, funções do componente no circuito, enfim. Primeira coisa é aprender e saber identificar de qual componente estamos falando. No caso, estamos falando aqui de um resistor fixo nesse momento, que é esse daqui. Você olhando para o corpo dele, você já vê 4 listas. Essas listas, calma que a gente já vai chegar lá e já vai aprender como fazer a leitura desse componente, tá? A lista é nada mais nada menos que um código de cor, que existe uma tabela padrão para isso, que você vai conseguir determinar o valor desse componente, quanto que ele possui de valor de resistência, tá? A gente vai aprender isso. Esse componente ele não é polarizado, ou seja, não tem lado positivo e não tem lado negativo. Tanto faz ligar ele do jeito que está aqui, como virar ele ao contrário. Diferentemente de um capacitor eletrolítico, que é polarizado, de um LED também que é polarizado, que tem que ser ligado o terminal positivo com positivo, negativo com negativo, senão não funciona, não dá certo. Esse não existe isso, é um componente que não tem polarização. Esse aqui, no caso, essa imagem que a gente está vendo é de um resistor fixo. Você encontra isso dentro do circuito, tá? Quando você abre um aparelho, seja televisão, rádio, ou seu pedal de guitarra, seu amplificador, qualquer coisa, ele vai estar lá em maior número, o componente que você encontra em maior número no circuito, tá? E esse é o fixo, por isso ele fica soldado na placa de circuito dentro do aparelho. Resistor variável, que a gente vai ver agora, que nada mais é
do que o velho e conhecido potenciômetro, tá? Isso aqui também é uma resistência e, portanto, ele é um resistor. A diferença é que ele funciona igual ao outro, ele é uma resistência com valores do mesmo jeito, porém você controla o quanto você quer liberar, você deixa passar mais elétrons ou sinal, entenda como você quiser, através de um botão que você gira, tá? No sentido horário e sentido anti-horário. Ele pode fazer várias funções como tonalidade, volume, aumentar ganho, diminuir ganho, isso vai depender do circuito e da função que ele está sendo usado, tá? Ele tem 3 terminais, essa é a principal diferença dele, além da estética. A gente vai entender como funcionam esses terminais na prática, não vou explicar na teoria porque vai confundir sua cabeça. Então daqui a pouco, antes dessa aula terminar, você vai ver isso funcionando e você vai entender como funciona um potenciômetro. Além do potenciômetro, que é uma resistência variável, né? A outra é uma resistência fixa. Esse aqui, no caso, é uma resistência fixa, não vai variar nunca o valor dela, sempre vai ser o que é. E essa daqui você pode variar usando o simples toque da sua mão. Depois vai existir o trim-pot, que é esse cara aqui, tá? Presta atenção nessa imagem que está aqui em preto, aqui é o componente preto que eu estou mostrando para você. Depois tem esse aqui também que fica fácil de a gente ver. Mas vamos imaginar esse daqui. Ele nada mais é do que igual ao potenciômetro. Ele existe em vários formatos, né? Mas na verdade ele sempre vai seguir praticamente o mesmo padrão, se você for ver. Ó. Tem 3 terminais, aqui tem 1, 2, o terceiro estaria aqui, não dá para ver, mas pode ver que todos têm 3 terminais. A maioria deles, pelo menos 3 terminais. Ó. Aqui a gente tem um potenciômetro. Desculpa. E o que acontece com isso? Isso daqui o técnico projetista, que quer um ajuste fino de resistência em algum ponto do circuito, ele vai instalar isso num lugar estratégico, ele vai pegar uma chave de fenda, vai colocar nesse buraco aqui de cima, ou nesse outro aqui que você consegue ver, tem até o lugar já para a chave de fenda, a chave Phillips. Ele vai fazer o ajuste como se fosse um potenciômetro, a diferença é que esse ajuste, ao girar da chave, ele é duro, então uma vez ajustado, depois que está dentro do circuito soldado, fechado já dentro do gabinete, ninguém mais tem acesso, ninguém mexe, fica lá para sempre desse jeito, tá? É desse jeito que faz. Eu mesmo mostrei um trim-pot na prática esses dias atrás, eu regulei fiz um ajuste de bias de um amplificador valvulado e era através de um trim-pot, no caso 2. Eu mostrei como é que faz isso daí. A gente vai aprender também, vai ver isso aqui na prática, tá? Então essa é a apresentação do componente. Agora o mais interessante é a gente aprender como fazer a leitura dele, tá? Então, vamos lá para o código de cor e vamos aprender. A grandeza do resistor, ou seja, a resistência, o ohms, a impedância dele, ela é medida em ohms, que é representada por este símbolo aqui, tá? É isso, ok? Então, quando você vê esse símbolo, é o que você vai ver na escala do multímetro também, é o símbolo da grandeza do resistor, do potenciômetro e do trim-pot, beleza? Pessoal, aqui é a tabela de cores para a gente fazer a leitura, conversão do resistor, tá? Então vamos se atentar em algumas coisas, ó. Isso aqui com o tempo você vai decorar. Antes de você decorar, você vai ter que toda hora ficar abrindo essa tabela para fazer leitura, mas decora rápido, tá? Não tem segredo. Eu vou te ensinar de um jeito simples, sem frescura para você aprender. Olha aqui, ó. Cor preta vale 0, marrom vale 1, vermelho 2, laranja 3 e assim vai, até o branco. Presta agora atenção numa coisa que vai ser um divisor de água para você. A cor dourada e a cor prata não tem valores aqui no corpo do resistor. O que ela tem é tolerância. Então, cor dourada vale 5% e cor prata vale 10%. Ou seja, vamos voltar para a foto do resistor. Tá vendo que ele tem cor aqui, né? Como que você vai saber de que lado você vai começar a fazer a leitura? Você já sabe agora. A dourada ou a prata sempre simboliza a tolerância do componente. Então, a dourada está aqui, a gente vai começar da marrom, sempre assim. Você viu a lista dourada e a lista prata, não é dela que você começa. Você não vai começar pelo laranja, você vai começar pela outra cor desse lado do resistor, tá? Se ele tem a lista dourada no corpo, o que vai significar? Ele vale 5% de tolerância. Então, esse resistor aqui, que é um resistor de 10K, eu já decorei as cores, mas depois você também vai decorar, ele tem 5% de tolerância. Ao medir, colocar o multímetro de um lado dele, a ponteira do multímetro, e a outra do outro lado, vai ter que aparecer 10K no multímetro. Vai poder aparecer 10K com 5% a mais ou com 5% a menos. Até nessa faixa o resistor ainda está bom para trabalhar. Passou disso ou diminuiu isso,
troca o resistor porque ele não está bom, tá? Isso é uma maneira da gente saber para determinar se ele está bom ou não fazendo a medição. Então, como que a gente efetua essa leitura? Grava bem essas cores, ó. Ele tem a primeira faixa marrom, a segunda faixa preta e a terceira faixa laranja. A primeira faixa, sempre você vai olhar para a tabela e vai pensar com um número só, vai colocar um número aqui. A segunda, você vai colocar um número aqui. E a terceira é um multiplicador, ou seja, é um número de zeros que você vai colocar na frente. Então, a gente tem marrom, preto e laranja. Deixa eu tentar abrir um bloco de notas aqui para eu mostrar para você entender mais fácil como é que vai ficar isso. Vamos lá. Olha aqui. Então, olha lá. Vou pegar aqui a tabela. O resistor, lembrando que ele é marrom, preto e laranja e tem 5% de tolerância. 5% a gente esquece, é só para saber que tem a tolerância. Marrom, preto e laranja, tá? Vamos lá na tabelinha. Marrom vale quanto? Vale 1. Então, a gente vai pegar aqui nosso bloco de notas, só para você entender. Vale 1. Próxima cor dele é o preto e a próxima depois é o laranja. Preto vale 0 e laranja vale 3. Então, como é que vai ficar aqui? Marrom vale 1, o preto vale 0 e agora é o múltiplo. O laranja vale 3. Então, a gente tem aqui um resistor de 1000 ohms, tá? Que é igual a um resistor de 10K. É assim que a gente faz a leitura, entendeu? Ele funciona assim. Esse mesmo padrão de leitura você vai seguir para todas as outras cores de resistor, tá? Então, vamos lá olhar a tabela de novo, ó. Marrom vale 1, o preto vale 0 e o laranja é um multiplicador, tá? Aqui, ó, vale 3. Aqui ele já está explicando como é que funciona. Primeira faixa, número. Segunda faixa, número. E número de zeros, multiplicador. Tá aqui, tá? Que igualzinho está o resistor. A faixa 1, no caso do nosso, era marrom, vale 1. Faixa 2 é o preto, vale 0. A gente tem o número 10. Depois o multiplicador número de 0 seria o número 3, seria o laranja, seriam 3 zeros, ou seja, 10.000 ohms, ou seja, a gente tem um resistor de 10K. Tá, então agora só uma pequena alteração para você ver. Se nessa faixa aqui, marrom, fosse vermelha, por exemplo, como a desse resistor aqui que eu vou abrir para você ver, esse aqui está ao contrário, mas olha lá, ó, presta atenção, agora a gente pegou o resistor virado ao contrário. Mas do jeito que você olha, você já vê a lista dourada nele, você sabe que isso aqui é tolerância, então a gente começa pelo vermelho. A gente tem 2, 0 e 3 aqui, tá? Vermelho, preto e laranja. Vermelho, preto e laranja ficaria... Vamos olhar a tabela para você ver primeiro. Olha lá, o vermelho vale 2, o preto vale 0, tá? E o laranja vale 3. Então, se você for lá fazer a mesma conversão, você vai ter vermelho vale 2, preto vale 0 e laranja vale 3. Ou seja, você tem um resistor de 20.000 ohms, que no caso é um resistor de 20K. Tá bom? É assim que você vai fazer essa conversão. Isso é treino. Conforme você for treinando, você vai ficando bom, tá? E para fazer a leitura desse resistor, depois, aprendendo a ver o valor dele, você consegue estipular isso no multímetro, pegar um multímetro e medir e saber se está certo ou se está errado, que a gente vai aprender até o final dessa aula ainda, tá? Já para o caso dos potenciômetros, deixa eu pegar a foto do potenciômetro aqui. Esse aqui não está dando para ver. Mas na prática você vai ver depois. O potenciômetro não tem cores, ele já vem com o valor estipulado no corpo dele. Aqui em cima vai vir escrito 10K, 20K, 100K, 250K, entendeu? Então não tem segredo, tá? É assim que vai funcionar. E o potenciômetro também tem uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é importante. Ele tem dois tipos, tá? Potenciômetro linear e potenciômetro logaritmo. A gente também vai ver isso na prática depois. Ele é igual esteticamente, mas um é logaritmo, outro é linear. Um exemplo disso é o funcionamento. O logaritmo, quando você vai abrindo o volume, por exemplo, ele começa devagar e vai disparar da metade para frente, por exemplo. Já o linear, ele já começa em linha. Você já abre ele já vai dando paulada. Por exemplo, amplificadores de guitarra como Piva e Fender têm por costume colocar botões de volume com tipo linear, tá? Que são marcados com uma nomenclatura. Vou anotar aqui para você ver. Dos potenciômetros, quando você comprar um potenciômetro e ele tiver a letra A nele, significa que ele é um potenciômetro log, tá? Logaritmo. Quando você pegar um potenciômetro com a letra B, significa que ele é linear, tá? É assim que funciona. Então é mais ou menos isso. Ele vai funcionar igual, tá? Ele vai ter o mesmo funcionamento, a mesma carga de resistência, porém
a mesma carga, não, a mesma capacidade de resistência, mas no girar do botão a sensibilidade dele é diferente. Os valores são iguais, mas é só para você aí dar uma incrementada no circuito. É assim que funciona, tá? Então, a gente aprendeu como é que faz a leitura com o código de cores. Pessoal, a primeira coisa é a gente aprender como funciona o multímetro para fazer a medição de resistência, tá? A escala ohmica. A gente vai precisar medir voltagem hoje também, você vai aprender, mas eu já ensinei no primeiro vídeo, tá? Eu fiz a aula número 1 desse curso de eletrônica, tá aí o link na descrição, vai assistir, porque se você não assistiu, você tem que entender para você poder ir gradualmente, aula por aula, não pula etapa, tá? Senão não vai dar certo. Então aqui é o seguinte, vou ligar o multímetro, ligou ali agora. Como que funciona? A gente aprendeu qual é o símbolo da escala ohmica, que é esse símbolo aqui, tá? A gente aprendeu esse símbolo. Então, o que está em verde aqui são os valores para a gente fazer as medições dos resistores. A escala não está nela, a gente vai pôr para cá agora, tá? Como que funciona? No caso, a gente estava vendo aquela hora um resistor de 10K, ok? Se você tem 10K no resistor, você não pode usar a escala de 2K. Ela não é capaz de fazer uma leitura de 10K se ela vale só 2K, se ela só tem essa capacidade. Então você sempre coloca, ajusta a escala do multímetro para o primeiro maior do que o componente que você vai medir. Ou seja, se tem um de 10K, um resistor de 10K, você vai para o 20K, que é o próximo. Não tem 10K no multímetro, então você vai para o 20K. Você coloca aqui, tá? 20K, pronto, vai funcionar. Se você colocar 2K, não vai funcionar. Naquele caso do resistor que a gente viu no circuito de 470R, ele não chega a ser um resistor na casa do K, na casa de 1000, entendeu? Mas o que vai acontecer? A menor que a gente tem é de 200R, 200 ohms. A gente não tem para 400, então a gente vai ter que usar para medir aquele resistor a escala de 2K. E vai dar muito certinho, você vai ver que vai funcionar. As ponteiras do multímetro, sempre a vermelha aqui no sinal volts e escala ohmica, tá? E a preta sempre no com aqui. Pronto, não tem erro, ok? Para medir a voltagem, a bateria, eu ensinei na aula passada que a bateria possui corrente contínua, tá? Não é corrente alternada. Você vai olhar no seu multímetro, você vai ver o símbolo aqui, ó. Aqui está me dizendo que a corrente aqui, essa escala em branco, ela é corrente contínua. Aqui ela me diz que é corrente alternada, então eu vou usar aqui. Se a bateria tem 9 volts, eu vou ter aqui 200 milivolts, vou ter 2 volts. 2 volts ela não vai ler, porque a bateria tem 9, o próximo é 20. Então eu vou colocar em 20 e vou fazer a medição. No caso, a bateria ela é polarizada, eu já ensinei isso. Então, você vai olhar para a bateria e vai colocar ponteira vermelha no positivo e ponteira preta no negativo, tá? Anodo e catodo, como a gente aprendeu. Então vamos lá, vamos na prática, vamos ver isso funcionando. Aqui com o resistor de 10K, tá? É o mesmo que a gente viu no vídeo agora. Ele tem uma lista marrom, preta, laranja e a dourada de 5%, tá? Aqui eu tô com o multímetro na escala, como eu expliquei, de 20K, tá? Porque 2K não vai ler um resistor de 10K. Acima disso ele até lê, mas aumenta os múltiplos no visor, no display do multímetro, fica mais complicado de fazer a leitura. Eu vou encostar meu multímetro aqui nessa caixa do meu Metal Muff aqui para ele não ficar deitado demais, senão você não vai conseguir olhar direito o display dele. Então eu vou colocar ele aqui para você ver. Ó, uma das coisas importantes sobre o resistor na hora de fazer a leitura é que você tem que retirar ele do circuito, tá? Então, se você tem um circuito lá que ele está com um defeito, você suspeita de um resistor, pelo menos uma das pernas do componente você vai ter que dessoldar, tirar a solda e tirar ele fora para fazer a medição. Porque como ele está conectado no circuito, junto com outros componentes, normalmente com outros resistores, tá? Em série ou em paralelo, é aquilo que a gente aprendeu. Na hora que você colocar a ponteira do multímetro nele, o valor dele vai estar alterado. Você vai pensar que ele está com defeito e não está. Você tem que tirar ele do circuito. Dá um trabalhinho, mas é assim que tem que ser feito. A outra coisa é que o resistor, como ele se trata de resistência, se você pegar as ponteiras do multímetro, as duas, e segurar as duas com os dedos, pode dar diferença na leitura. Então, o aconselhável é você fazer isso, que é o que eu faço aqui. Compra um plug jacaré, que é esse plugzinho aqui, tá? E você encaixa na ponteira do multímetro. No caso, eu vou encaixar na preta aqui, ó. Pronto. Ok? Aí, um lado você prende num terminal do resistor, qualquer um, porque ele não é polarizado, e o outro você pode relar a mão, tá? Vamos ver lá como é que vai ser a medição agora. Olha lá. Ele tem 10K, esse resistor.
Olha lá, ele quase chegou em 10K. Ele tá bom, esse resistor. Pode pôr no circuito e usar tranquilamente. Olha lá, se eu mudar a escala para 2K, ele não efetua a leitura. Vai dar nada, vai dar zero. Se eu colocar de novo em 20K, que é a escala certa, ele vai efetuar a leitura. Entendeu? Então é assim que você vai fazer a medição. Viu? Ele poderia ter dado 10, mas ele deu 9,78. Tá bom, o resistor tá bom, não tá mal. Ele funciona ainda, tá ok? Então assim você faz a leitura de um resistor com um multímetro. Lembre-se que se ele estiver no circuito, você tem que retirar ele para fazer a medição, tá? No caso, vamos ver aquele resistor de 470R, que eu falei para você que a gente vai usar lá no nosso circuito, que é esse cara aqui. Aqui ele está aqui, as cores dele já são diferentes, tá? Então, o que vai acontecer? 470R, a escala menor que eu vou ter aqui, deixa eu focar para você ver, é de 200R. Ele não vai ler. Eu vou mostrar só para você ver. Ele tem 470, é muito baixo a escala do multímetro para medir esse resistor. Zero. Não deu em nada, ok? Agora, eu tenho que colocar na próxima maior que o resistor, que foi o que eu expliquei. No caso, é de 2K, aonde está agora. Tá aqui, ó. Viu? Então, escala de 2K. Vamos ver lá agora o que vai dar lá. 470. Deu 470, agora foi para 469. Certinho, tá ótimo esse resistor. Então, a gente sabe que se desse 5% a mais ou 5% a menos, ele ainda tá bom. Tá? Mais que isso, você já troca, substitui ele por outro. Tá vendo? Olha lá. Então é isso. Medir resistor é assim, resistor fixo. Agora vamos medir potenciômetros. Vou mostrar como é que se faz, tá? Vamos lá então. Eu tô aqui com o potenciômetro na mão. Lembra que eu expliquei que o valor do potenciômetro vem timbrado no corpo dele? Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Olha lá. A500K tá aqui. Ou seja, isso aqui é um potenciômetro de 500K logaritmo, tá? Ele tá aqui, vem gravado nele. Fica fácil, isso aqui não tem cores, você já vai saber direto como é que é o valor, mas você tem que saber se ele presta ou se ele não presta, se ele tá bom ou se ele não tá, tá? Potenciômetro, normalmente você vai perceber que ele não tá bom porque ele vai começar a raspar, mas isso eu vou deixar agora para o final da aula, que eu vou ensinar para vocês os principais defeitos dos componentes. Mas você vai ter que fazer a medição dele para saber se ele tá bom. E como que testa um potenciômetro? Potenciômetro, lembre-se do resistor, tá? O resistor ele tem aqui dois terminais, não é polarizado, um desse lado, ok? E no meio tem a resistência. O potenciômetro ele é a mesma coisa quando você pensa da seguinte maneira, desse pino para esse pino do lado, é como se tivesse a resistência no meio, tá? Então aqui está um pino do lado de cá, um pino do lado de cá e a resistência no meio. Esse pino do meio é onde a gente vai fazer a comutação, para você erguer um volume e abaixar um volume. Deixar uma tonalidade mais grave e a tonalidade mais aguda. É com esse pino que a gente faz o abre e fecha do potenciômetro, que você vai entender agora na prática. Só com o multímetro já vai ser suficiente para você entender, tá? Então vamos lá. Se o potenciômetro tem 500K, qual é a escala do multímetro que a gente vai ter que usar nesse caso, tá? Aqui vamos olhar lá. 500K, deixa eu focar aqui para você ver. 500K, 20K, 200K ele não vai ler, porque se o potenciômetro tem 500, na escala de 200 ele não lê. Então a próxima acima, sempre a próxima acima é de 2 mega, tá? Já é uma escala alta. Mas é aqui que a gente vai usar para fazer a leitura, ok? E aí como que a gente vai fazer essa leitura? Eu vou colocar uma ponteira do multímetro, sempre fora do circuito também. Uma ponteira de um lado, tá? No pino do lado de cá, para você ver. Aqui é o teste para saber se o potenciômetro está funcionando corretamente, hein? E a outra ponteira na última perna. E vamos ver quanto vai dar lá no multímetro. Ele é de 500K. Vamos ver. Deu 516. Ele tá bom, tá um pouco acima, mas não tem problema. Ele tá funcionando normalmente, esse potenciômetro. Agora note que ele tá ligado. Olha nas ponteiras como é que tá. Ó. Tá uma apontando no pino esquerdo, a outra no pino direito e o meio tá livre. Se eu girar o botão do potenciômetro, deixa eu focar lá primeiro, peraí. Se eu girar o botão do potenciômetro, nada acontece. Desfocando que eu coloco minha mão na frente e desfoca. Ó, se eu girar o botão do potenciômetro, eu tô girando e nada acontece no multímetro, tá? Porque como eu expliquei,
Da ponteira da esquerda para a direita é como se eu estivesse fazendo a medição de um resistor fixo. Agora a coisa vai mudar a hora que eu medir no meio agora. Então eu vou fechar o potenciômetro, ele está fechado. Então a partir do momento que você faz essa medição, para saber se ele está bom ou não, quanto deu ali? Olha lá, 513, 514, é o que fixou no final, ó. De uma ponteira, de um pino para o outro, tá? Do pino da direita para o pino da esquerda. Agora, para saber se ele tá bom, ele tem que dar esse mesmo valor, girando ele para os dois lados, tá? Tanto para a direita como para a esquerda. Então, nesse caso, o botão está fechado. Então, agora eu vou pegar a ponteira do multímetro, vou tirar daquele lado e vou colocar no meio. E vamos ver quanto que está dando lá. Deu zero. Deu zero porque o potenciômetro está fechado. Agora, olha o que acontece quando eu abro o potenciômetro. 512, 513. Olha lá, é o que estava marcando com ele de um lado para o outro. Agora, evidentemente, a hora que eu trocar as ponteiras de lado, eu medi da esquerda para o meio. Então a gente sabe, o volume aberto está funcionando, ok? Está até 513, deu certinho. Agora, a hora que eu fechar, tem que dar zero, ó. Deu zero. Beleza. Agora, automaticamente, eu vou inverter isso. Eu vou colocar agora do outro lado, que a gente não tinha feito ainda, e vou medir aqui no meio. Aqui vai ter que dar, olha lá. Deu uma pequena diferença, mas mesmo assim é muito pouco, ele ainda está funcionando, tá? Do outro lado. E agora eu vou fechar ele, vou abrir no caso, ele vai ter que dar zero. Reparou? Um lado eu viro para a esquerda, ele aumenta. Um lado eu viro para a direita, um lado eu viro para a esquerda, ele aumenta. O outro lado eu viro, ele abaixa. Olha lá. Zero do pino do meio para o pino da esquerda agora. Se eu fechar ele, vai aumentar. Ó. Olha lá. Viu? 517 e de uma ponteira da outra, 517. Essa variação está dando porque eu estou com a mão no componente, tá? O componente está funcionando perfeitamente. Então, o que acontece? Para saber se um potenciômetro está funcionando corretamente, você vai medir, primeira coisa, de uma ponteira da extremidade para outra da extremidade. Independente dele estar aberto ou fechado, ele sempre vai funcionar, não vai dar alteração. Aí, aquele valor que marcou lá vai ter que dar da ponteira de uma extremidade com o meio. Tem que dar o mesmo valor, tá? Olha lá. E aí, quando você fecha ele, ou abre, tanto faz, ele vai ter que zerar. Não pode ter fuga. A mesma coisa acontece do outro lado. Ó. Vou virar de ponta cabeça aqui. 517. Se eu girar o botão, vai ter que dar zero. Então, a ideia de saber se o potenciômetro está funcionando ou não é simples. Você tem um potenciômetro de 500K, que é esse caso aqui. Você mede ele de uma extremidade a outra, recapitulando para você entender. Vai dar o valor, 500K. Ok, pode dar um pouquinho a mais como deu, não tem problema. Depois você vai medir de uma extremidade ao meio. Vai ter que dar, em um sentido que você girar o botão, vai ter que dar os 500K ou vai ter que dar zero no outro sentido, não pode ter fuga. A mesma coisa vai acontecer medindo meio com a outra extremidade, ok? Então é assim que você sabe se um potenciômetro funciona ou não. A mesma coisa vale para o trim-pot, ok? Pessoal, agora que a gente aprendeu o formato do componente, a gente aprendeu como faz a leitura, é hora da gente aprender sobre a simbologia dele. O que seria simbologia? Quando a gente vê um diagrama, por exemplo, esse daqui que vai estar no meu site para você fazer o download, que eu fiz à mão para você ver, isso daqui na verdade é um circuito, que para quem não entende de eletrônica não vai conseguir entender nada, apesar dele ser muito simples. Mas ele é um circuito onde aqui tem uma bateria de 9 volts, tá? Aqui tem um resistor e aqui tem um LED. Ao ligar esse circuito, o LED é aceso e o resistor vai consumir parte da energia que o LED não consome, tá? Depois você vai aprender isso na prática. Então ele tem um símbolo, a gente vai aprender isso agora. Qual que é o símbolo do resistor? O resistor ele vai ter dois símbolos. Para resistor fixo, tá? Que é aquele resistor que a gente viu, que não é o potenciômetro, são esses dois símbolos, o A ou o B. O A, que é esse aqui, o primeiro, que tem esse tracejado, é o usado na América, tá? Nos Estados Unidos, e o que chega em maior peso no Brasil também, que é o que a gente usa no Brasil.
Esse outro aqui, o B, é o que a gente usa na Europa, no circuito europeu. É a mesma coisa, só muda o formato do desenho. Então, quando a gente vai olhando para um circuito, a gente vai ver ou esse ou esse. Se o circuito for feito na Europa, vai ser esse símbolo. Se for feito nas Américas, vai ser com esse símbolo aqui, tá? Para o caso de um resistor móvel, um resistor variável, como o potenciômetro, o símbolo é outro. É parecido, mas é outro. É esse daqui, tá? No caso, um formato americano aqui embaixo, tá vendo? Você vê o tracejado, um terminal do potenciômetro está aqui, o outro está aqui, e esse daqui seria tipo o do meio, tá? Que é o que a gente vê bastante. Então, isso daqui é o padrão na América e esse aqui é o padrão na Europa, tá? Repara que ele segue o mesmo padrão, é um resistor comum, tá? Aqui o mesmo símbolo do resistor, só que ele tem essa flecha no meio, dizendo que tem um pino a mais, a gente já sabe que é um resistor variável, é um potenciômetro ou é um trimpote, tá bom? Trimpote, na verdade, é um pouquinho diferente. Esse símbolo aqui vai rasgar para cima. Ele vai passar por cima do desenho, tá? Mas a gente vai vendo isso na prática. A gente tem que entender esses dois aqui agora, tá? Então, aprendendo os símbolos, agora vamos para a próxima etapa da aula. Agora, para a gente aprender de vez mesmo como funciona um resistor, qual é a função dele no circuito? A função dele é, como eu expliquei, é restringir a passagem de elétrons, tá? Você tem ali uma carga que vai passar, pode queimar algum componente, o resistor vai consumir uma parte dessa carga de elétrons, transformando ela em calor, tá? Então a gente pode ver que esse esquema aqui é muito simples, a gente vai fazer ele na protoboard. Não se atente agora a essa lei de ohms, deixa para depois da explicação do circuito, presta bem atenção aqui, tá? Eu fiz à mão isso daqui mesmo. Você também deve fazer à mão, porque tudo que você escreve, você aprende. Como que vai funcionar aqui? Aqui eu tenho uma bateria de 9 volts, tá? Aqui eu vou ter um LED que funciona com 1,5 volt. Qual que é o símbolo do LED no circuito? O símbolo do LED é esse símbolo aqui, ó, tá? Isso aqui é um diodo, o LED ele é um diodo, a gente vai estudar diodos mais para frente. Só que quando tiver essas duas luzinhas, essas duas flechinhas aqui, significa que é um diodo emissor de luz, ou seja, um LED. E ele é polarizado, ou seja, ele existe o anodo e o catodo. Anodo é o positivo, catodo é o negativo, tá? Então, como que funciona aqui? No caso, terminal positivo do LED é atrás da flecha, para você entender, e o catodo é onde tem esse traço aqui, que é o negativo. Então, a gente tem que ligar isso da maneira correta no circuito. Então, aqui ilustrando a mão mesmo que eu desenhei, ele está aqui. Então, a gente sabe que esse lado aqui é o lado negativo. Então, a bateria de 9 volts, ela está aqui. Esse é o símbolo da bateria, tá? Esses tracinhos aqui. O traço menor significa o catodo da bateria, ou seja, o polo negativo. E o de cima, o anodo, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui da parte positiva da bateria, ela vai soltar 9 volts, ela vai vir aqui. Vamos fazer de conta que esse resistor não esteja aqui, para você poder entender para que ele serve. A hora que sair 9 volts aqui, ele vai vir para cá, vai girar e vai bater aqui no anodo do LED, no positivo do LED. Só que o LED ele funciona com 1,5 volt, tá? 1,5 volts. Então, assim, ele é pouco. Pouco volts ele precisa para acender. E a bateria tem 9. Vai acontecer uma coisa desagradável. Vai passar a corrente aqui, vai bater no LED e ele vai queimar. Ele não vai acender, ele vai dar um brilho e pum, vai parar na hora, vai queimar. É a mesma coisa de você ligar uma lâmpada 110 no 220, ela vai queimar na hora. Aí o que a gente vai precisar aqui? Se você tem 9 volts, certo? E o LED, você sabe que ele tem 1,5 volt que ele funciona, como que eu sei quantos volts tem o LED? Você tem que consultar o datasheet dele. Ou seja, não existe milagre para isso. Você vai chegar na loja na hora de comprar e vai perguntar quantos volts é esse LED? O cara vai falar 1,5 volt. LED para eletrônica normalmente é 1,5 volt, até 2, tá? Então, se você sabe que você tem uma bateria de 9 volts aqui e um LED que tem 1,5 volts de consumo, ele vai consumir só 1,5, ele não pode consumir 9, ele vai queimar. Então, logo, você pode fazer uma conta que está aqui na lei de ohms, que é uma fórmula para você calcular o valor do resistor que você tem que pôr aqui, de modo que só chegue 1,5 volts nesse LED e o restante fique no resistor. O resistor transforma isso em calor, entendeu? De maneira que a hora que você ligar os fios aqui na bateria, ele passa aqui, primeiro ele pega no resistor. O resistor vai consumir o diferencial que o LED não aguenta e vai soltar só 1,5 volt aqui para o LED acender e funcionar em paz, entendeu? E funcionar bem. Como que a gente faz isso?
Primeira coisa é fazer o cálculo, fazer a subtração. Você tem 9 volts e tem 1,5 volt de consumo. Então, você subtrai 9 de 1,5. Você vai subtrair 9 de 1,5, você vai ter 7,5. Então, a gente sabe que 7,5 volts é o que vai sobrar. Não pode chegar isso aqui no LED. 7,5 volts o resistor tem que consumir, tá? O resistor vai ter que transformar esse 7,5 volts em calor para deixar só 1,5 volt chegar no LED. Tá, mas Bruno, tem um monte de valor de resistor. Se eu colocar um valor com resistência muito baixa, vai passar mais energia aqui e vai queimar o LED. Se eu colocar um valor muito alto, ele vai consumir mais que 7,5 e vai, o LED não vai acender ou vai ficar fraco. Então, tem o valor certo. Como que você vai saber isso? Fórmula da lei de Ohms. Para cálculo de resistência, a gente tem que saber que a resistência ela é igual à divisão da voltagem, tá? Pela amperagem, tá? A gente vai aprender sobre amperagem mais para frente, mas não é o caso agora. Vamos aprender sobre amperagem agora. Então, para calcular uma resistência num circuito, ela é o resultado da divisão da voltagem que vai passar aqui, tá? Não da voltagem total, da voltagem que vai passar aqui, com a divisão da voltagem que vai sobrar, aliás, você tem que dividir essa voltagem pela corrente, ou seja, pela amperagem, que esse componente que está aqui sofrendo aqui no circuito possui. E o LED ele possui 20 mA. Como que eu sei que ele possui 20 mA, Bruno? É no datasheet, na hora que você compra ele, vai vir tudo escrito nele, você tem que perguntar. Ah, ele possui 20 mA e possui 1,5 volt de consumo, ok. Aí como que você monta essa fórmula? Olha lá, o resistor, então, ele é igual a voltagem dividida pela amperagem. Então, para você começar a fórmula, você vai ter que pegar o resistor, a resistência, tá? 9 volts, que é a bateria, menos 1,5 volts que o LED consome. Tá? O resultado você vai dividir pela amperagem, porque a letra I significa amperagem na lei de Ohms. Então, você já sabendo que 9 volts menos 1,5 vai sobrar 7,5 volts, tá aqui. 7,5 volts é o que o resistor tem que consumir. Você sabe que o LED ele tem 20 miliamperes. 20 miliamperes ele vai vir designado na caixinha dele como simplesmente o número 20. Mas para fazer a conta, como é miliamperes, você vai dividir 20 por 1000. Quando você dividir 20 por 1000, vai dar esse número, 0,020. Então agora você faz a divisão ó lá, das voltagens que o resistor vai ter, que a resistência vai ter que consumir, que é 7,5, que é o diferencial, tá? Dividido pela amperagem do LED, pela corrente do LED, que é 20 mA. 20 dividido por 1000, você tem 0,020. Quando você fizer essa divisão, você vai chegar no valor de 375 R. Mas aí a gente enfrenta um problema. Esse resistor não existe para vender desse valor. Mas aí você vai usar o mais próximo, tá? Que você tem no valor comercial para você poder comprar. Você vai comprar o de 470R. Você pode pôr ele aqui que ele vai funcionar, mas o LED vai acender com brilho bom, tá? Não tem problema nenhum. Então, resumindo, recapitulando. 9 volts, resumo para você aprender agora, gravar na sua cabeça e não esquecer mais, hein? Você tem 9 volts. Lembrando, se esse resistor não está aqui, ao você ligar o fio aqui na bateria, vai passar aqui do positivo da bateria, ele vai vir direto, 9 volts, vai bater no LED, o LED funciona com 1,5 volt, vai chegar a 7,5 volts a mais, o LED vai queimar na hora, ele não vai aguentar. É como você ligar uma lâmpada 110 em 220, tá? Desculpa. Já aqui no caso com o resistor, você vai precisar saber qual é o valor do resistor para consumir 7,5 volts. Se a bateria tem 9, aqui consome 1,5 volt, 1,5 volt está garantido aqui. 7,5 algum outro componente vai ter que garantir ele. Vai ter que consumir ele para não chegar no LED. Para o LED funcionar em paz. É o resistor, como eu expliquei. Fórmula da lei de Ohms. Resistência é igual à voltagem que sobra no resistor dividido pela amperagem do componente que vai acender, tá? Então, você tem 9 volts, você subtrai 1,5 volt que o componente vai usar aqui embaixo, isso é garantido, vai te sobrar 7,5, tá? Lembrando que a letra I simboliza amperagem. O LED possui 20 mA, já expliquei, se você não souber quanto ele possui, eu já decorei já, mas se você não souber, manual do fabricante ou na própria loja. Fórmula da lei de Ohms, como eu estava explicando. Você vem aqui, resistência igual a voltagem, que vai sobrar aqui, que o resistor tem que consumir, dividida pelo I, que é a amperagem do LED, do componente que vai acender, que não pode ser queimado, tá? Como você sabe que ele tem 20 mA, a amperagem dele?
Manual do fabricante ou é só você perguntar na loja que você vai comprar. Então aí fica simples, você pega 9 volts, subtrai por 1,5 que já está garantido que vai consumir e vai sobrar 7,5 que não pode chegar aqui, vai ter que parar no resistor. Você pega o 7,5, segue a fórmula, divide por 20 mA. Quando você vê escrito 20 mA, você divide esse 20 por 1000 para poder fazer a conta, tá? Que é miliamperes. Vai dar 0,020. 7,5 volts dividido por 0,020 miliamperes, ou seja, 20 miliamperes, vai ser igual a 375 o valor dessa resistência. Aí isso você não vai encontrar na loja para comprar, você vai comprar a mais próxima, 470R, 470 ohms, tá? E aí não é 470K, 470 ohms, tá? E vai colocá-la aqui. A hora que você ligar esse fio aqui da bateria, vai vir aqui os 9 volts, vai bater aqui, tá? O resistor, teoricamente, se fosse 375 ohms, ele vai consumir aqui o 7,5 com exatidão. Mas como ele é um pouco maior agora, ele vai consumir um pouquinho mais, não tem problema, tá? Ele vai bater aqui, ele vai consumir, vai ficar essa diferença que queimaria o LED aqui em forma de calor e aqui vai chegar a quantidade certa, tá? No LED de voltagem, que vai ser próximo a 1,5, ele vai acender tranquilamente. E aí, o que acontece? 9 volts vem aqui, olha que coisa interessante no circuito, hein? 9 volts vai vir aqui, chega no LED, o LED consome esse valor aqui, 7,5, o LED não, o resistor. Consome o 7,5, libera 1,5 volt, o LED consome tudo e agora do catodo, que é o negativo, do LED para o catodo da bateria, não pode passar nada, não pode ter fuga aqui. Aqui, se você medir, vai ter 0 volts, tá? Para o ciclo começar de novo e ficar esse ciclo infinito e o LED ficar aceso. É assim que funciona, ok? Vamos fazer isso na prática, vamos aprender, vamos ver tudo funcionando, que aí você vai conseguir. Por isso que você precisa da protoboard que eu falei e do multímetro, para você entender o princípio disso, tá? Agora aqui, pessoal, eu tenho a protoboard que eu estava explicando para vocês. Eu vou tentar fazer um jeito aqui para me explicar bem, para dar para você entender, tá? Aqui o intuito não é fazer vídeo bonito, é fazer o vídeo funcionar, ser funcional para você aprender. Vamos lá. Aqui, deixa eu pegar a ponteira do multímetro para me mostrar para você de uma maneira que dê para você entender melhor. Como é que vai funcionar? Presta bem atenção, ó. É simples e complicado ao mesmo tempo de entender, mas você vai pegar rápido. Olhando para a protoboard, você vai ver que ela tem uma linha vermelha aqui em cima. Isso aqui não quer dizer nada, é só uma orientação para você. E uma linha azul aqui. A mesma coisa se repete aqui. Note que aqui ela vai ter 5 pinos na horizontal e 5 pinos na horizontal aqui em cima também. E no meio esses pinos são na vertical. Você já vai entender por quê. Aqui ele funciona da seguinte maneira. Deixa eu segurar melhor, aqui tem um apoio melhor. Aqui como que funciona? Aqui você vai estar assim, esses pinos, esses 5 primeiros pinos de cima da linha vermelha, eles estão conectados entre si, tá? Então, por exemplo, de um jeito simples para você entender, se você ligar aqui 200 volts aqui, entendeu? E colocar um fio aqui nessa outra ponta e colocar o dedo no fio, você vai tomar choque, porque eles estão conectados. Porém, se você ligar 200 volts aqui e ligar o fio no pino de baixo, você não vai tomar choque, porque eles estão ligados em curto, esses 5 de cima, mas só entre eles, não entre os de baixo, tá? Aqui tem uma separação, eles não estão ligados entre si, e depois continua o mesmo padrão até o final da placa. E embaixo é igual, tá? Nessa última linha, essas duas últimas linhas. Curto entre si, não entre si assim, tá? Só na horizontal. E assim vai até o final da placa nessa linha, nessas duas linhas de cima e nessas duas linhas de baixo. As duas do meio são diferentes. Calma que você já vai entender para que serve isso. Aqui já é diferente. Aqui como funciona? Aqui, o que está em linha na vertical, desse jeito, esses pinos aqui, esses 1, 2, 3, 4, 5 pinos na vertical, eles estão ligados em curto, ok? Então, a mesma analogia, se você ligar 200 volts aqui e colocar um fio aqui ou aqui, não importa. Na mesma linha, você vai tomar choque. Agora, ele não está ligado junto com a do lado, tá? Eles estão em curto, somente conectados entre si, somente na linha vertical, tá? Individual. Não está conectado com a lateral, ela é separada.
Aqui também tem uma separação, tá? E aqui continua o mesmo padrão, sempre na vertical. E isso vai possibilitar para a gente montar um circuito totalmente funcional nessa placa, não sendo necessário você ter que fazer uma placa de circuito impresso, por exemplo, soldar componente e depois dar errado e jogar tudo fora. É para isso que serve a protoboard. Então vamos montar na prática para você entender como funciona, tá? Pessoal, uma coisa muito importante agora, o LED, né? Não é uma aula sobre LED, sobre resistor, mas como ele já está incorporado nesse circuito, você tem que aprender. Como que você sabe se seu LED está funcionando ou não? Claro, quando você comprar o LED novo, ele vai vir com um terminal maior que o outro, tá? Esse aqui acho que não está cortado, dá para ver aqui, ó. Ele tem um terminal maior que o outro. Aí fica fácil, depois dessa aula, de você entender por que tem um maior que o outro. O terminal maior é o anodo, é a parte positiva. E o terminal menor é o catodo, ele é negativo, ou seja, o LED é polarizado. Você tem que ligar ele certo na bateria, tá? Senão ele não vai funcionar. Em alguns casos ele pode queimar. Então o que acontece? O LED, olhando para aquele esquema que a gente tem aqui na mão, a gente sabe que eu já te ensinei, aonde tem o traço é o catodo, é o negativo. Então, a perna menor do LED a gente vai ligar no negativo da bateria. E a positiva, a parte positiva, que é o anodo, a gente vai ligar no polo positivo da bateria, tá? Não está diretamente no polo positivo, porque tem o resistor, mas é como se fosse. O que vai vir aqui é o positivo, então dá no mesmo, só que para você entender, não causar confusão. Agora vem uma pergunta interessante, né? Você pode estar se perguntando aí. Eu tenho um pedal de guitarra na minha casa, tenho alguma coisa aqui que o LED está falhando, ele está ruim, não funciona mais. Mas eu não vou conseguir saber qual é o anodo e o catodo dele, porque na hora de fazer a montagem, quem soldou ele lá, depois cortou a parte sobressalente das perninhas dele e agora as duas estão iguais, eu não vou conseguir saber. Com o multímetro você vai descobrir isso, eu vou te ensinar isso. Olha aqui, vou tentar focar aqui. Se você olhar bem no multímetro, aqui do lado dessa escala, da escala ômica, tem o símbolo do LED, do diodo. O LED tem as duas flechinhas, lembra? Olha lá de novo, ó. Vou pegar o circuito para te mostrar. O LED tem as duas flechinhas, mas quando não tem essas duas flechinhas, significa que é um diodo normal. Quando tem as flechinhas, significa que é um diodo emissor de luz, é um LED. Então, nesse caso, não importa. Aqui tem a escala de diodo, tá? Aí você vai virar essa escala e vai colocar na escala de diodo. A escala de diodo, o que acontece? O multímetro emite nas ponteiras dele uma pequena voltagem, que é o suficiente para um LED acender e para testar um diodo. Então, o que a gente vai fazer aqui? Presta bem atenção. Eu tenho um LED na mão, ele é pequeno, é difícil de mostrar, mas dá para você entender. Sabendo que o terminal maior é o anodo, é o positivo, e o menor é o catodo, se eu ligar ele invertido no LED, eu tenho dois LEDs aqui, né? Se eu ligar invertido no multímetro. Um deve estar estragado, então a gente vai descobrir isso agora. Olha aqui, ó. Se eu ligar invertido, sabendo que a menor é a negativa, mas eu ligar a negativa do multímetro na positiva do LED, fazendo invertido, agora vamos ver o que vai acontecer. Absolutamente nada. O LED não acendeu, tá? Agora, se eu ligar da maneira correta, o negativo, catodo do LED, a perna menor, da maneira correta, no negativo do multímetro e o positivo aqui, o LED tem que acender, a não ser que ele esteja com defeito. Ele acendeu. Ó, apagou. É que tá bem claro aqui onde eu tô, então não dá para ver direito. Ele acendeu. Viu só? Então assim você descobre qual é o lado dele, se caso ele não tiver as perninhas. E ao mesmo tempo você testa para saber se ele está funcionando ou não. Então, por exemplo, se tem lá as duas pernas, está cortado igual. O LED ele tem um chanfro aqui do lado para você saber qual que é, mas fica mais fácil assim, tecnicamente você aprende melhor, tá? O intuito aqui é você aprender. Então aqui você tem lá as duas pernas do mesmo tamanho, aí você não sabe, você simplesmente pega o multímetro e liga de qualquer jeito. Uma perna você põe no negativo, outra perna você põe no positivo do multímetro e testa. Acendeu, você já descobriu qual que é o negativo e o positivo. Ele está aceso agora. Acendeu. Você já descobre qual que é o positivo e o negativo. Ligou ao contrário, ele não funciona. Vamos testar esse outro LED aqui, deixa eu ver se esse LED está funcionando. Eu acho que eu queimei ele de propósito num outro vídeo que eu fiz para mostrar. Esse aqui eu já vou ligar corretamente, tá? Negativo no negativo e positivo no positivo. Não, tá queimado, ele não acende, ó. Não tem nem sinal de vida. A ponta dele tá até preta, se você ver. Viu? Esse aqui tá queimado, você já sabe. É assim que funciona. Então, bora lá.
Vamos montar isso no papel, no circuito, na protoboard, para você aprender. Enquanto a gente monta, eu vou deixar o circuito ali atrás, mais por orientação. Talvez desfoque um pouco, mas a gente já decorou ele, né? Então aqui é o seguinte, sabendo, mais uma vez, olhando para o circuito, que os 9 volts da bateria vai ter que cair no resistor de 470K, eu estou com o resistor aqui na mão, como que a gente vai usar a protoboard? Vamos lá. Ó, para não ter confusão e orientar da maneira certa, nessa linha vermelha aqui, a gente vai injetar o positivo no vermelho aqui, no primeiro pino. Qualquer um deles que você injetar tá bom, mas a questão que você vai ter, eu vou injetar que vai ficar mais fácil. No positivo, eu vou injetar 9 volts da bateria, correto? Então, eu vou deixar esse primeiro furo aqui para mim colocar os 9 volts, tá? Esse primeiro aqui. E no segundo, eu vou colocar um terminal do resistor de 470K, 470R. Encaixei ele lá dentro. Viram? Tá lá dentro, tá encaixado. O que isso significa nesse exato momento? Nesse momento significa que a hora que eu ligar a bateria aqui, tá entrando 9 volts da bateria aqui e automaticamente está passando 9 volts nesse terminal do resistor aqui, tá? Então vai ficar igual lá. Vai entrar 9 volts daqui da bateria e vai parar aqui no resistor. Foi isso que eu fiz. Olhando para cá de novo, 9 volts vai entrar aqui, tá? Nesse primeiro pino e vai ser ligado diretamente 9 volts nesse terminal do LED, porque a gente aprendeu que essa trilha aqui, esses 5 pinos estão em curto, tá? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o outro terminal do LED, o outro, e vai escolher qualquer um que você quiser aqui e conectar ele. Eu vou conectar ele aqui, tá? No meio. Ou melhor, eu vou conectar ele aqui embaixo. Maravilha. Então, o que a gente resume agora disso daqui? Vamos olhar para o esquema de novo. 9 volts vai vir bater aqui no resistor. O resistor vai consumir mais ou menos 7,5, tá? Porque a gente sabe que o resistor que a gente pôs é um pouco maior, 470R. Então, ele vai vir aqui, ele vai consumir e do outro lado, ele vai entregar para a gente uma voltagem bem mais baixa, aproximadamente 1,5 volt. Ok? Para o LED acender em segurança. Então, nesse ponto aqui, mais uma vez explicando, aconteceu o quê? Aqui vai ser conectado 9 volts, tá? Positivo, a parte positiva da bateria. Aqui a gente sabe que essa trilha está em contato entre si, ela está em curto, não com a de cima, mas só ela. 9 volts entra aqui, percorre até aqui no resistor. Aqui o resistor consome mais ou menos 7,5 volts e entrega aqui só o que o LED vai precisar, tá? Então, o LED vai ter que ser conectado um dos pinos dele aqui. E qual é esse pino? É o anodo, tá? O positivo. Que está entrando no positivo da bateria aqui, vindo para cá e vem aqui. Então, vamos pegar o LED. O LED está aqui, tá? Está aqui na minha mão. Então, já sei que o pino maior é o positivo. O pino maior é esse aqui, que está aqui em cima. Eu vou conectar ele. Deixa eu só ajeitar o LED de uma maneira melhor para mim poder conseguir conectar ele bem ali. Tá? Então, o pino maior, o que eu vou fazer aqui? Pino maior, ó, eu vou colocar ele aqui. Maravilha. Pronto. Então, agora, o que está acontecendo aqui? Mas onde você colocou isso, Bruno? Deixa eu ver direito. Olha lá. Lembra que eu expliquei que essas trilhas elas estão em curto na vertical. Estão ligadas entre si. Não essa com essa, mas entre si. E essa está na horizontal. 9 volts, mais uma vez. Eu explico assim porque presta bem atenção. Tem gente que entende na primeira, mas tem gente que não entende na primeira. Então o cara aprende ou por repetição ou porque de repente eu expliquei de uma forma um pouco diferente e ele aprendeu. E a ideia aqui é aprender. Então entrou 9 volts aqui, tá? Tá conectado na horizontal todos esses pinos da protoboard. Passa 9 volts aqui. O LED consome aproximadamente 7,5 volts, o LED não, o resistor, ele entrega aproximadamente 1,5 volts aqui, essas estão conectadas entre si, como é o positivo da bateria que está aqui, aqui entra no positivo do LED também. E agora, o negativo do LED vai ter que devolver no negativo da bateria, que a gente vai conectar ele aqui, em um desses pinos aqui. Vamos lá, fazer isso aqui agora. Então, eu vou conectar ele aqui para ficar mais fácil. Deixa eu conectar. Ok.
Deixa eu só focar de novo que desfocou. Então aqui agora ficou uma coisa muito simples, né? Vamos olhar de novo para o circuito. Vamos lá, vamos ver lá. Circuito, 9 volts, vem para o resistor, o resistor consome o que tem que consumir, devolve o que o LED precisa no positivo do LED, tá? O LED acende, consome o que sobrou, o LED, e do negativo do LED volta para o negativo da bateria. Vamos ver se está igual aqui no nosso circuito. Positivo vai entrar aqui da bateria, isso está ligado, conectado entre si, vai passar para o LED, tá? O positivo, os 9 volts, vai passar para o resistor. O resistor vai consumir aproximadamente 7,5 volts, vai entregar o que precisa nessa linha aqui, que está ligada em curto, porque ela é assim na vertical. Vai entrar o que precisa de tensão positiva no LED, tá? Que o resistor já consumiu, que não deveria vir para cá. O LED vai acender e vai devolver 0 volts aqui nessa linha azul, que é onde eu vou conectar o terminal negativo da bateria, tá? Então, vai ficar o terminal negativo da bateria aqui e o positivo aqui. Agora, vamos conectar isso e ver se isso aqui está funcionando? Vamos lá, então. E aproveitando só mais uma deixa, uma dica rápida, eu tenho aqui 3 baterias 9 volts, mas não sei se elas estão funcionando. Então, eu vou testar. Então, como eu já ia ter que testar, eu vou mostrar como que se faz. Já mostrei na aula passada, na aula número 1, mas eu mostro de novo, tá? Que é o seguinte, bateria tem 9 volts, corrente contínua. A gente sabe que isso aqui é corrente contínua e aqui é a corrente alternada, tá? 9 volts, vou ajustar a escala dela aqui. 2 volts não funciona, a próxima maior é 20 volts. Então, beleza, tá ali. Bateria é um componente... Opa, caiu o multímetro. Bateria é um componente polarizado, portanto, tem que ligar as ponteiras do multímetro do jeito certo. Aqui eu tenho o pino maior é o negativo e o pino menor é o positivo. Então, vamos lá. Pino maior é esse aqui, vou encostar a ponteira do multímetro ali e esse aqui é o negativo. Vamos ver quanto que está marcando. 8,57. Para 9 volts, a bateria está boa ainda, dá para usar. Então, eu vou deixar essa daqui aqui que eu já sei que dá para usar ela. Está um pouquinho a menos, né? Está um pouquinho já descarregada, mas dá para usar ainda. Esse aqui, mesma coisa, vamos lá. Essa aqui já era. Está com 2 volts e meio. Essa daqui já não serve mais como uma bateria de 9 volts. Acenderia o LED. Poderia ainda quase acender o LED, porque o LED funciona até uns 2 volts, mais ou menos, ele aguenta. Esse aqui a gente vai jogar fora, não presta mais. E vamos ver essa outra aqui agora. Essa daqui também está fraca, já está com 7,20. Tá? Essa eu ainda não vou jogar fora, porque ainda ela serve para alguma coisa. Essa outra aqui é lixo. Então a gente vai usar aquela ali de 9 volts. Vamos lá. Pessoal, então o circuito está montado. Ali, deixa eu tentar filmar de perto para você ver como que ficou. Ok. Olha lá, o esqueminha. Olha lá, eu liguei o fio amarelo no positivo da bateria, tá? E ele entrou ali, como eu expliquei, junto com o resistor, é o positivo. O resistor vai consumir tudo, como eu já expliquei, vai entregar no LED, e o LED vai devolver 0 volts, que vai voltar para a bateria. Isso aqui é para você entender o funcionamento do LED, tá? Do LED e do resistor. No caso, o resistor que é a aula. Eu vou ligar aqui agora, já deu até para ver. Eu vou tentar, olha lá. Tá funcionando. Deixa eu apagar a luz para ficar melhor. Olha lá, o LED está bem aceso, ó. Viram? Funcionou. Se esse resistor sair daqui e ligar direto, ele queima na hora. Se o resistor tiver com valor errado, muito alto, ele não acende direito. E se for muito baixo o valor do resistor, o LED queima, tá? É assim que funciona. Já deu para entender o que o resistor faz e os principais problemas que ele pode causar se ele estiver ruim. Mas a gente vai estudar isso mais a fundo. Pessoal, os resistores, eles também são associados, tá? Você pode fazer associação deles em série ou em paralelo. No caso desse desenho aqui, a gente está vendo um resistor associado em série, tá? Aqui, por exemplo, a gente vê uma bateria 9 volts ligada numa chave liga e desliga, que vai passar pelos resistores, e esses resistores vão consumir toda a carga da bateria. Isso aqui é só ilustrativo, esse circuito. Na verdade, ele não vai servir para nada, a não ser que tivesse que acender um LED ou alguma coisa aqui. Então, o que acontece aqui? Suponhamos que aqui tenha 3 resistores de 10K, que é o que a gente estudou agora. Você teria aqui agora, nesse circuito, uma carga de resistência
você teria de 30K, porque estaria somando. Em série, eles se somam, tá? Então, seria o primeiro de 10K, o segundo de 10K e o terceiro de 10K. Então, seria 10, 20, 30K. Você teria aqui 30K de resistência no circuito, tá? Lembrando que a gente acabou de aprender da nomenclatura do resistor, ó. O resistor está aqui, mas no circuito você nunca vai ver ele em fotinha desse jeito bonitinho. Você vai ver ele assim, tá? A bateria você também não vai ver bonitinho assim, não. Você vai ver diferente, tá? O resistor você vai ver ele desse jeito, aqui está no padrão americano. Então, em série, quando você liga o primeiro terminal dele no outro e no outro em série desse jeito, ele vai se somando, tá? Ele se soma. Pessoal, e agora a gente vai ver na prática, tá? A associação de resistores em série e em paralelo, tá? A gente vai ver como funciona isso na prática e qual é a importância disso, de você aprender isso. O que que acontece? Aqui a gente vai voltar no exemplo do resistor de 10K, tá? Por que o resistor de 10K? Porque ele tem um valor redondo, é fácil de você somar tudo de cabeça. A gente fez o projetinho, a gente já aprendeu como funciona a protoboard. Então aqui, só para me ilustrar de uma maneira melhor, deixa eu pegar uma caneta aqui para mostrar para você, para me apontar aqui. Vamos supor, aqui tem uma perna do resistor, tá? Deixa eu pôr mais próximo, uma perninha do resistor, e aqui tá outra perna do resistor, tá? Do mesmo resistor. A gente sabe que essa trilha está conectada entre si, então, na mesma trilha aqui eu conectei a perna do outro resistor. Então, esse resistor está ligado aqui, isso aqui eu posso soltar se eu quiser, mas vem ele e dele entra para o segundo resistor e vem para cá. Então, olha o que acontece nessa associação. Essa é em série, tá? Isso aqui nada mais é como se você estivesse ligando o resistor dessa maneira. O que eu estou mostrando. Tem dois resistores, você liga um com o outro aqui, ó. Entendeu? Um está ligado no outro. Pronto. Esse vai se somar com esse. Vamos ver no multímetro. Se eu tenho aqui um resistor de 10K, vamos olhar para o multímetro ali. E eu fizer a medição dele daqui até aqui, ele vai dar 10K, ok? Porque ele é de 10K. Então, olha lá, olha no multímetro. Eu vou fazer essa medição primeiro. Estou medindo um resistor, tá? Olha lá, 9,77, 76, quase 10K. Só que agora, se eu medir do primeiro pino ao último, ele vai ter que dar aproximadamente 20K, porque ele está somando. São dois de 10K, entendeu? Então, olha lá. Vamos ver. No primeiro e no último. Olha lá. 19,55. 20K. Então, aqui a gente tem 20K. Para que serve essa associação? Lembre-se que em série os resistores se somam, tá? E qual que é a importância de aprender isso, de entender as ligações em série do resistor? É o seguinte, uma delas, que é simples e muito bom você saber, vamos supor que você está lá consertando um equipamento, lá na sua oficina, tá? E isso não é gambiarra, tá? Você pode chamar isso de improvisação, mas não é gambiarra porque resistor é resistor, o valor dele funciona e isso faz parte da eletrônica, é cálculo exato e não tem erro. Vamos supor lá que você precisa de um resistor de 20K, mas você não tem. Você não tem ele lá. É o exemplo que eu usei aqui agora. Você tem que colocar aquele resistor de 20K ali agora para o seu cliente ir embora, com o aparelho dele funcionando certinho. O que você vai fazer? Ou num projeto seu, mas você tem um resistor de 10K na sua casa. Você tem dois na sua oficina, por exemplo. Você já sabe que se você colocar dois em série, entendeu? Ele vai resultar no resultado que você quer de 20K. É assim que funciona. Então você pode pegar, usar isso com os valores deles, vai ficar uma conta infinita. Você vai somando, vai pegar uma calculadora, soma, você já vai saber o que você vai precisar. É para isso que serve a associação dele em série e em paralelo. Agora vamos ver em paralelo como funciona. Aqui a gente já vê uma associação em paralelo, tá? Aqui o que acontece? Pode ver que agora o resistor ele não está ligado um no outro como estava daquele jeito. Ele está em série, viu só? É diferente. Então ele se divide. Quando o resistor está em série, ele faz a divisão. Ele cai pela metade, um divide pelo outro. Entende como funciona? A gente vai ver isso na prática, na protoboard, daqui a pouco, com o multímetro ligado e você vai entender. O que você tem que entender agora da parte teórica é que resistores em série, um ao lado do outro, como estava aqui agora. Deixa eu pegar outra imagem, só um minuto. Cadê ele aqui? Resistores em série se somam. Então, um vai somar com o valor do outro para dar um valor total, tá? O resistor em paralelo, como esse daqui, eles se dividem, tá?
E isso é muito bom você aprender, porque de repente você está montando um circuito ou quebrou alguma coisa aí na sua oficina e você não sabe, não tem um resistor que tem o valor certo para colocar ali, mas você tem dois que, se você colocar em paralelo, vai ficar com o valor parecido ou igual ao que estava ali no circuito, ou se você colocar dois em série, vai chegar no valor do resistor que estava ali no circuito. Então isso você tem que saber, tá? Isso não é gambiarra, isso aqui é eletrônica, isso daqui é permitido porque ele funciona desse jeito, tá? Então tá, agora a gente vai para a prática para a gente aprender como funciona isso. Então aqui, pessoal, a gente viu a associação em série. Aqui eu tenho outro que é em paralelo. Como que você vai identificar isso? Vou explicar mais uma vez para não ter erro. Sabemos já que essa trilha está conectada em curto, né? Então esse resistor, essa perna desse resistor está ligado com essa perna. E essa perna desse resistor está ligado com essa outra perna do outro resistor. Diferente do em série, que vem um primeiro, depois o outro, esse eles estão perna com perna e perna com perna. Lado esquerdo com lado esquerdo, lado direito com lado direito. Ele podia estar invertido, não tem problema nenhum, porque ele não é polarizado. Seria basicamente eu pegar dois resistores, como está aqui, no lugar de eu fazer isso, que é o em série, tá? Ligar um com o outro aqui, eu estaria fazendo isso, tá? Tô ligando ele assim, para que você entenda. Você vai soldar, obviamente, e estaria colocando eles juntos assim no circuito, num espaço de um só. O que isso acontece? A diferença é que o em série, ele se soma e o em paralelo se divide. Então, diferente desse caso que a gente acabou de ver, que na hora que eu fiz a medição de um resistor do primeiro até o terminal do segundo, eles se somaram. É um resistor de 10K aqui e outro de 10K. No final, deu 20K. Agora, aqui eu tenho dois de 10K, tá? Ligado em paralelo. Então, quando eu fizer a medição em qualquer um dos dois que eles estão em curto, eles estão ligados junto assim, você vai notar que aqui não vai subir a impedância deles. Ele vai, na verdade, descer. Então, aqui, a resistência que vai ter aqui vai ser exatamente próximo a 5K. Porque aqui tinha 10. Aqui também tem 10. Somou, deu 20. Aqui tem 10 e mais 10. Ele se divide por 2. Ele se divide pelo mesmo número. Então, vai ser mais ou menos 5K. Fica vendo. Vamos lá ver. Vou fazer a medição. O multímetro está focado. Tá. Olha lá. Medição, ó. Olha lá. 4,9. Quase 5K. Deu para pegar no multímetro? Pegou aí. Já o outro, ó, que está em série, é 20K. Olha a diferença. Espera aí que eu não coloquei a ponteira do multímetro direito. Olha lá. Escapou. Olha lá, 19,5. 20K. O outro não. O outro está dando 5, ó. Porque em paralelo eles se dividem, tá? E qual é a importância disso no circuito? A importância de você ter ligação em paralelo, nesse caso, é a mesma do ligado em série que eu estava explicando. Você tem lá um circuito, no caso. Você tem dois resistores de 10K, mas você precisa de um resistor de 5K e você não tem um resistor de 5K, mas você precisa de 5K para aquele ponto. Você vai pegar dois resistores de 10K, vai ligar ele em paralelo, ele vai se dividir. São dois resistores, por exemplo, 2 de 10K, são dois. Então você vai pegar o 10K e vai dividir por 2 e você vai ter 5, entendeu? Então aí vai ficar o resistor de 5K que você não tem. É para isso que serve. E assim, sucessivamente, se é a mesma linha de raciocínio, vai servir para outros tipos de cálculo. Eu sei que se tiver resistores de valores variados, o cálculo fica diferente, a gente tem que usar uma fórmula, mas não é nessa aula que a gente vai aprender. Isso aqui é um curso para você aprender sobre os resistores. Coisas avançadas a gente vai deixar para outro curso, tá? Então o que importa é você entender tudo sobre o funcionamento do resistor agora. Coisa avançada é depois. Então entendeu a importância das associações em série e em paralelo, tá? É isso. Então vamos continuar. Se no circuito você tem um resistor que ele está com fuga, ou seja, o que acontece? Um resistor como esse, que ele está aqui para determinar um valor exato para chegar no LED, não deixar o LED queimar, se esse resistor deixar passar a mais, esse LED vai ficar comprometido. Ele pode não queimar na hora, né? Porque às vezes está passando uma quantidade de volts para ele que não é o suficiente para queimar ele na hora, mas ele vai cansar mais rápido e uma hora ele vai queimar. Então, se isso acontecer e você trocar o LED e ele queimar de novo, é porque alguma coisa antes dele está com problema. Você logo vai suspeitar do resistor, entendeu? É o que eu estou te explicando. Um circuito como esse,
esse LED só queimaria por uma razão, se esse resistor falhar, tá? Ele não tem outra, ele tá oscilando porque escapou o cabo aqui. Não tem outra opção para ele queimar. Ele só queima, a voltagem da bateria nunca vai subir, a gente sabe disso, entendeu? Agora, ele só vai queimar se esse resistor falhar. Então a gente sabe, LED queimou por quê? A não ser que isso aqui esteja aqui ligado há 20 anos, aí pode ser que ele queime porque tem vida útil, né? Mas do contrário, um LED queimar aqui agora, por exemplo, a primeira coisa que você vai fazer vai ser trocar o LED, claro, mas num circuito como esse você vai checar o resistor, entendeu? Você vai ter que checar ele para ver se ele está funcionando certinho. Como que você vai fazer isso? Você vai olhar as cores dele, olhar aquela tabela, 470R, pegar o multímetro, testar, tirar ele do circuito e testar ele, depois pôr de novo. Você sabe que ele está bom, se estiver ruim, você troca, senão foi só o LED mesmo que queimou. Outro problema que o resistor pode dar é ele abrir. Entendeu? Ele pode estar em fuga ou ele abrir. Se ele ficar aberto, ele não vai funcionar. O que vai acontecer é que aí é como se ele tivesse desligado, ele está cortado no meio. Aí também não vai acender o LED, vai parar o circuito, vai interromper o circuito ali, entendeu? É muito difícil, mas o resistor também pode entrar em curto, tá? Significa que um terminal dele pode funcionar direto com o outro. E aí o que vai acontecer? Não vai existir a resistência no meio, vai passar tudo, o LED vai queimar. Mas isso já é muito, muito raro acontecer. O que mais acontece é o resistor com fuga, entendeu? E o resistor, ou ele está com fuga, está deixando passar o valor, ou o resistor também pode acontecer uma outra coisa. Além da fuga, ele pode também ficar com o valor alterado para mais, entende? E aí ele não deixa passar o que tem que passar e o LED não acenderia. Então, tem essas hipóteses que eu falei. Lembre-se do que eu falei. Ou o resistor ele vai ter fuga e vai deixar passar voltagem a mais e o LED vai queimar. Ou o resistor ele vai ter alterações nas suas características de modo que não vai deixar passar o que precisa e o LED não vai acender, tá? Essas são as principais. Como que você detecta isso, às vezes, sem precisar medir? Se você abrir um circuito e você vê o resistor carbonizado, que acontece muito, você já sabe que ele já foi, entendeu? Aí você vai ter que trocar ele mesmo. Aí já era. E se ele tiver carbonizado a ponto que eu não consigo enxergar as cores dele e não tem mais como medir, porque ele está alterado mesmo, não tem mais como eu medir no multímetro. Eu meço, ele dá valor alterado. O que você vai fazer? Vai ter que ter o esquema do aparelho, tá? O esquema eletrônico, o diagrama. Você vai ter que saber ler o diagrama. A gente vai aprender isso, a gente já aprendeu um pouquinho, que é esse diagrama aqui. E vai estar lá, R1, R2, R3, vai aparecer ele no circuito. Você vai ver que ele está do lado de um LED, por exemplo. Vai saber que ele vai estar o valor dele no circuito, tem o valor. Eu não coloquei aqui, mas vai estar lá, 470R. E aí você compra um novo e troca, tá? Vamos ver agora os principais defeitos de um potenciômetro. Pessoal, o defeito do potenciômetro, na verdade, ele é ocasionado igual o do resistor. Ou ele vai apresentar uma fuga, tá? Vai ficar maior o valor dele, vai ficar mais baixo, vai passar mais corrente que não deveria passar, ou ele vai começar a interromper a passagem, entendeu? De uma maneira que vai atrapalhar o circuito. A diferença é que o potenciômetro normalmente ele vai acontecer em um dos sentidos só, entende? Ou vai ser na hora da abertura do volume, ou vai ser na hora de fechar. É difícil acontecer isso nos dois sentidos. Normalmente, de um lado, como a gente aprendeu a medir, você vai medir de uma ponta a outra, ele vai dar, às vezes, o valor exato. Você fala assim, nossa, mas tá bom o potenciômetro, deu lá 500K, tá ótimo. Mas na hora que você mede do meio para uma das extremidades, ele dá ok. Quando você mede da outra para outra extremidade, ele não dá o mesmo valor. Você vai ter que girar o botão, ele vai ter que dar 0. Você vai aumentar, ele vai ter que dar o valor máximo dele. Entendeu? E ele não vai acontecer isso. Então ele está com defeito, pode jogar fora e trocar. Mas o defeito que mais incomoda no potenciômetro é o que eu já expliquei já. É quando ele começa a raspar, tá? Ele raspa muito porque ele tem aqui dentro dele, ele tem esse chanfro aqui justamente para você poder limpar, né? E lá dentro ele tem uma trilha, onde ele faz onde tem a resistência. Você vai aumentando e diminuindo ela conforme você gira o botão. Mas vai chegar a um determinado ponto que isso vai sujar. Sujando, o que você faz? Você pega o limpa-contato, que eu já ensinei em outro vídeo, vai ter a mangueirinha do limpa-contato, você encosta dentro desse chanfro dele, espirra e limpa. É para esse problema parar. Se tiver muito sujo, ele vai limpar, pode ser que fique uma raspadinha ainda, porque às vezes danificou a trilha, mas ele volta a funcionar. Agora, quando a trilha já estiver gasta, aí não tem mais jeito. Por mais que você coloque limpa-contato lá dentro, às vezes o valor dele está perfeito ainda, mas aquela chiadeira, aquele barulho que enche o saco não vai parar, entendeu?
Então vai melhorar porque você limpou, mas não para. Então aí não é uma questão de defeito das características dele, dos valores dele que está errado, é porque ele já está gasto mesmo. A vida dele é diferente da funcionalidade dele é diferente, o mecanismo dele é de uma resistência fixa. Aí você vai tirar ele do circuito e vai trocar. O trim-pot seria os mesmos efeitos de um potenciômetro, mas o trim-pot é muito mais difícil dar defeito porque ele está lá parado, né? Ninguém está mexendo nele, está lá parado no mesmo lugar. Mas se acontecer, é a mesma coisa, o mesmo procedimento do potenciômetro, tá? Então, é isso. E galera, essa foi a aula de hoje. A gente falou sobre resistores, falou sobre lei de ohms, falou sobre potenciômetros, o LED, aprendeu a fazer medições com multímetro. Foi uma aula que eu acho que foi muito legal. Apesar de ser uma aula básica para quem está começando, é essa a ideia. Se você está começando agora, não tem como você pegar uma aula muito avançada que vai confundir sua cabeça. Então, começa, vai com calma e estuda o que você aprendeu hoje. Você tem que assistir a aula número 1, tá? A aula número 1 você tem que assistir, tá lá, eu vou deixar o link na descrição. A aula número 1 eu ensino também a usar o multímetro, a fazer medições em bateria, tipos de corrente alternada e corrente contínua. Eu ensino mais algumas coisas que você tem que entender antes de começar a ingressar nesse mundo, tá? Então, é isso. Agora vamos esperar até a próxima aula e estuda, faz seus projetos na sua casa, já começa com esse projetinho, anota tudo num caderno, tá? Anota tudo que quando a gente escreve, a gente aprende. Copia aquele desenho, eu vou deixar um link na descrição do vídeo aí para você fazer o download da lista de material e o download do esquema que eu coloquei ali para você, tá? Aí você copia, faz seus esquemas, faz suas experiências e vai fazendo, que é assim que você vai aprender, tá? Então agora vamos até a próxima aula, esperar até a próxima aula que vai ser muito legal, tá? Então tá, isso aí. Um grande abraço a todo mundo, fica com Deus. Qualquer dúvida eu estou à disposição, deixa aí nos comentários. Fui!